Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, no verso de número 20. Lucas 15, 20. Diz assim a palavra do Senhor: e logo em seguida levantou-se e saiu na direção do Pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Amados, essa história é a história do filho pródigo, que na verdade é a minha história, que é também a sua história. O filho pródigo sou eu, quando estava afastado dos caminhos do Senhor, longe, distante, e é também a sua história, quando você se encontra distante do Senhor. Mas é que a palavra fala que o filho tomou a decisão, o filho tomou a posição de vir até o pai. E o pai, ainda o vendo distante, o pai vendo que o filho estava chegando, ainda longe, o pai correu, abraçou o filho, cheio de compaixão, e amou aquele filho, e diz aqui a palavra, abraçou e o beijou. Quando nós pegamos o caderno de Gênesis, o primeiro livro das Escrituras, nós vemos que Deus cria o homem, e eu imagino a forma que Deus criou o homem, o carinho que Deus vai formando o homem do pó da terra, e Deus vai esculpindo, e Deus vai fazendo, e vai fazendo da melhor forma possível, e quando estava um homem feito, Deus soprou nas suas narinas, e deu ao homem o fôlego da vida. Então Deus é o nosso Pai maior, o Senhor nos criou, o Senhor nos formou, e o Senhor soprou em nós o fôlego de vida. E diz as Escrituras que o Senhor todos os dias, na viração do dia, Ele passava pelo jardim do Éden, e conversava com o homem, e conversava com a mulher, e eles se alegravam, eles estavam felizes, porque eles falavam com o Pai, e o Pai aconselhava, e o Pai trocava ideias com aqueles filhos amados. Mas um dia, aqueles filhos afastaram do Senhor. Uma das coisas piores que existe é quando um relacionamento é ferido. Quando o pai tem algo com o seu filho, e o filho fica entristecido, e o pai também se entristece, e há um distanciamento, há um afastamento. Isso é tão ruim, porque um relacionamento é quebrado. Quando o homem pecou, foi exatamente isso que aconteceu. O homem se afastou de Deus. Claro que Deus não desistiu do homem, mas o homem se afastou de Deus. O homem começou a andar longe do Senhor. E se nós pegarmos todo o Antigo Testamento, nós vemos que pouco se fala em um Deus que é verdadeiramente um Pai. Nós não ouvimos no Antigo Testamento, basicamente. Mas um dia Deus resolve restaurar a paternidade. Deus diz assim: eu preciso restaurar o meu relacionamento com os meus filhos. Como é que eu vou fazer isso? E Deus envia o seu Filho Jesus para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redirecionar, e também para morrer na cruz por nossa causa. Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e as pessoas que não podiam falar diretamente com Deus, começaram a poder falar diretamente com o Senhor. Apenas o sumo sacerdote falava com Deus. Depois de Jesus, não, nós podemos falar com Deus. Ou seja, a paternidade foi restaurada.
Jesus nos traz novamente essa ideia, que nós podemos nos tornar filhos de Deus. Isso é tão gostoso, quando a gente olha para a Bíblia e vê que Deus tem diversos nomes. Ele pode ser chamado do Deus que cura, o Deus que liberta. Deus tem diversos nomes, mas o nome mais gostoso que nós podemos dizer é quando nós dizemos assim: Deus é o meu Pai. Eu tenho um Pai celestial, eu tenho um Pai que cuida de mim, eu tenho um Pai que olha por mim, eu tenho um Pai que zela de mim o tempo todo. Por isso que nós vemos que no Antigo Testamento são mais de 80 citações de que Deus é o nosso Pai. E aí talvez você pergunte: como é que eu posso chamar Deus de Pai? Como é que eu posso me tornar um filho, realmente um filho de Deus? Como é que eu posso ter esse entendimento de que Deus é o meu Pai, que Deus não está distante, que Deus não me esqueceu, mas que Deus cuida de mim, Ele é o meu Pai? A palavra de Deus nos ensina, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso de número 12, diz que todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, preste atenção, todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo, a esse é dado o poder de se tornar o quê? Filho de Deus. Aquele que crê no nome de Jesus, olha que coisa maravilhosa, se você crê no nome de Jesus, então você pode dizer assim: Deus é o meu Pai. Ele foi quem me criou, eu sou um filho, realmente, eu sou um filho de Deus. Mas existe um problema. Muitas pessoas, pelo fato de ter tido uma convivência difícil com o seu pai, muitas pessoas por ter tido seu pai lá dentro da sua casa, um pai assim, que abandonou, que foi embora, um pai que não foi nada amoroso, um pai às vezes até embriagado, talvez um pai que deixou para trás, um pai que nunca te deu carinho, um pai que nunca teve palavras afáveis para com você. Aí algumas pessoas imaginam, ou têm essa concepção, têm essa ideia de que Deus também é um Deus distante. Mas isso não é verdade. Deus não é um Deus distante. Deus não é aquele pai que no momento que você mais precisava, Ele estava ausente. Claro que não. Deus não é um pai que nos trata de qualquer forma, que se esqueceu de nós. Outros imaginam que Deus é aquele pai carrancudo, que está sentado em um trono, que está lá sentado no seu trono, e o tempo todo de olho, prestando atenção, quem errou, para ele pesar a mão, como as pessoas dizem por aí, para ele castigar, né? Às vezes alguns pais não ensinam corretamente os seus filhos, e dizem assim: Deus vai castigar, viu menino, Deus vai fazer isso com você. Queridos, não. Nós temos um pai que nos ama, que nos acolhe, que está do nosso lado o tempo todo, que nos pega pela mão, que nos coloca no colo, que traz um ensinamento, que nos abençoe. Nós temos um Pai celestial que sobretudo nos ama. Não pense de forma errada a respeito do seu Pai celestial. Você tem um Pai que te ama profundamente, a ponto de dar o seu Filho Jesus Cristo para morrer no seu lugar. Então nós temos um Pai amoroso, nós temos um Pai que nos acolhe, nós temos um Pai que, conforme Jesus ensina aqui na parábola do filho pródigo, aquele pai, depois do filho ter errado, depois do filho ter pecado, gastado o seu dinheiro, gastado a sua saúde, aquele filho resolve voltar novamente para o pai e vem correndo, e a Bíblia fala que aquele filho, que aquele pai, de longe ele avistou o filho. Deus te vê de longe, querido. Deus se alegra quando você está retornando, quando você está voltando. E diz a palavra que aquele homem veio correndo e abraçou o filho e beijou aquele filho.
Jesus, na verdade, está falando a atitude que Deus tem para com cada um de nós. Quando nós chegamos diante dEle, quando nós estamos na presença dEle, quando nós clamamos a Ele, então eu gostaria que você entendesse uma coisa: você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que te perdoa, você tem um Pai que te acolhe, e está o tempo todo com os braços estendidos para te acolher e para dizer: filho, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, eu te perdoo e eu, sobretudo, te amo. Nós somos amados do Senhor, nós somos filhos queridos do Senhor. Se nós não entendermos isso, como é que nós vamos tratar ao Senhor? Como é que nós vamos chegar diante do Senhor e dizer: Deus, eu estou aqui, eu errei, eu pequei, eu fiz coisas que não deveria, Senhor, mas por favor, me perdoa, Senhor. Você tem um Pai que não está distante, que não está longe. Você tem um Pai que te acolhe e, na verdade, quer te abraçar e te colocar no colo e dizer: meu filho amado, eu te restauro. Porque assim como Jesus veio restaurar a paternidade, para que nós deixássemos de ser órfãos e nos voltássemos para o nosso Deus, dizendo assim: eu tenho um Pai. Agora, eu gostaria que você entendesse uma coisa. No caderno de Êxodo, capítulo de número 20, o verso de número 12, tem um ensinamento muito precioso, um mandamento. Diz assim: honra teu pai e a tua mãe, e se prolongarão os dias da sua vida. Quando? Quando você aprende a honrar o seu pai terreno. Quando você aprende a honrar a sua mãe. O que é honrar? Honrar é reconhecer. Honrar é respeitar. Honrar é saber que Deus colocou alguém do nosso lado e por isso essa pessoa precisa ser honrada. Muitas pessoas não têm sido abençoadas porque não souberam, não aprenderam a honrar o pai e a mãe. É um mandamento, é uma ordem, é uma lei. E quando nós deixamos de honrar o nosso pai e a nossa mãe, nós deixamos de ser abençoados. Mas quando você entende esse princípio e passa a respeitar, não interessa quem é o seu pai, não interessa quem é a sua mãe, não interessa o que eles fizeram, mas você na verdade está fazendo a sua parte. Na verdade você está reconhecendo que Deus usou alguém para que você viesse ao mundo. Quando você reconhece, você começa a sentir que as mãos do Senhor começam a mover sobre a sua vida. Aprenda a honrar o seu pai. Aprenda a honrar a sua mãe. Para quê? Para que as promessas do Senhor possam te alcançar. Para que você torne uma pessoa abençoada. Por isso, queridos, eu quero que você me ouça nesse dia de hoje. Que você tenha a convicção, que você descubra realmente qual é o seu DNA. Que você descubra, que você pense, que você reconheça a sua origem. E a primeira coisa, que você tenha Jesus como o seu Senhor e Salvador. Mas que você possa colocar no mais profundo do seu coração esse entendimento que você já é, que você se tornou um filho, uma filha de Deus. Ah, que coisa boa! Saber assim que eu tenho um pai celestial,
eu tenho alguém que me ama profundamente, eu tenho alguém que cuida de mim o tempo todo, eu tenho alguém que quer me abençoar. Porque muitas vezes nós começamos a perguntar e a pensar: será que Deus quer me abençoar? Será que Deus pode me abençoar? Será que eu posso falar com Deus? Querido, eu quero dizer uma coisa a você: você tem uma linha direta com o Senhor. O filho, ele sempre tem uma linha direta com o pai, é ou não é? Às vezes o pai está muito ocupado, está fazendo algumas coisas, e o filho chega e diz assim: pai, eu preciso de tal coisa. Não é assim? Pai, eu quero tal coisa. Aí o pai dá uma olhada: como é que eu não vou atender o meu filho? Como é que eu não vou ouvir o meu filho? Assim acontece em relação ao nosso Pai Celestial. Existe uma palavra que está no caderno de Lucas, capítulo de número 11. Eu quero que você acompanhe comigo, por favor. Lucas 11, 11. E essa palavra diz assim: qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, e em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, se vós, apesar de serem falhos, se vós, apesar das suas dificuldades, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu lhe dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Por que é que nós precisamos do Espírito Santo? Para que nós saibamos pedir ao Senhor, para que a gente possa pedir de forma acertada. Por isso que diz aí inicialmente que quando a gente pede, a gente recebe, quando a gente busca, a gente encontra, e quando a gente bate a porta, se abre. E Jesus diz assim: mas vocês são falhos, são pequenos, têm limitações. Quando o filho pede alguma coisa, você dá. Imagine o Pai Celestial, o que é que Ele pode dar a cada um de nós. Mas ainda no caderno de Lucas, capítulo 11, verso de número 2, os discípulos chegam a Jesus e falam assim: mestre, nós queremos aprender a orar. O que é orar? Orar é falar com Deus. Nós queremos fazer como o Senhor fala. Nós vemos que o Senhor pede ao Pai para ressuscitar um morto, Ele ressuscita. Nós vemos que o Senhor pede ao Pai para fazer um aleijado caminhar, e o aleijado caminha. O Senhor dá vista aos cegos. Tudo que o Senhor pede ao Pai, Ele dá. Jesus nos ensina a orar dessa forma. Nós queremos aprender a orar assim também, Jesus. E Jesus diz assim: quando orardes, dizei, tenham o entendimento, diz assim, diga assim: Pai nosso, que estás no céu, Tu és o nosso Pai. Você precisa entender isso. Você tem um Pai, e esse Pai é o Pai Celestial. Você tem um Pai, e esse Pai está atento, esse Pai está de olho, esse Pai está consciente. Esse Pai tem o conhecimento do que é realmente que você precisa. Por isso Jesus diz assim: quando orardes, quando for falar com o Pai, diga assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Reconheça quem Deus é, mas reconheça também quem você é. E o que é que você pode no nome de Jesus, o que é que você pode em Deus. Talvez, querido, talvez, minha irmã, você carregue no mais profundo da sua alma um sentimento de orfandade. É tão triste carregar um sentimento de orfandade. Eu não tenho pai, não tenho ninguém que cuida de mim, não é verdade? Mas quando você faz a descoberta que você tem um Pai Celestial, você tem um Pai que cuida de você, você tem um Pai que zela
de você o tempo todo. Talvez você se encontre até mesmo distante, talvez você encontre até mesmo longe, mas conforme diz os ensinamentos das Escrituras, esse Pai está atento, e quando você vem caminhando ainda longe, quando você vem ainda distante, caminhando em direção a esse Pai celestial, Ele corre, Ele te abraça, Ele te pega no colo, Ele te ensina, Ele te acolhe. Será que você aceita essa palavra? Será que você deixa essa palavra entrar no mais profundo do seu coração? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Aí, do jeito que você está, não tem problema. Feche os seus olhos, coloca a mão assim sobre o seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero me parecer com o Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero abandonar o pecado. Senhor Jesus, eu quero deixar essa vida que não tem me levado absolutamente a nada, a não ser a morte, a destruição e a tristeza. Senhor Jesus, eu quero andar nos teus caminhos. Senhor Jesus, eu sei que eu tenho um Pai celestial. Portanto, venha mudar o meu caráter, venha mudar a minha forma de pensar, mudar a minha forma de agir, para que eu possa viver, ó Senhor, segundo os teus conselhos, segundo a tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Se você receber essa palavra, dê um brado de vitória, aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia.